É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Bem-vindos ao Deite Onde Van, um podcast onde nós te ensinamos como o minimalismo pode deixar sua vida mais leve e funcional. Hoje tem um convidado muito especial aqui com a gente. Olá, Diego. Tudo bem, Carol? Olá. Tudo bem, Grazi? Olá. Tudo bom, Olá, Grazi? Carol. Hoje nós vamos falar sobre quiropraxia. O que é, Carol? Quiropraxia. Nós temos com a gente um profissional que gosta de instalar ossos. Exatamente. Aquilo confunde todo mundo com isso, acha que é só uma brincadeirinha, né, de estralar, mas é bem mais sério do que o pessoal acha. Sou Diego, sou quiropraxista aqui há 15 anos aqui em Pouso Alegre e vim aqui com a Grazi e com a Carol para tirar algumas dúvidas aí e a gente falar um pouquinho sobre a quiropraxia. Diego, vou contar pro pessoal como que a gente se conheceu. Então, vou contar uma história aqui agora. Eu fazia drenagem linfática com a Joyce, da Modelados, maravilhosa por sinal. E um dia eu cheguei lá, travada de pescoço, para fazer uma drenagem. E ela falou, olha, coincidência ou não, eu também estava assim, acabei de chegar lá do quiro. E olha, já estou mexendo. E naquele momento a minha dor era tão grande que se ela falasse para mim assim, você precisa ficar pendurada de cabeça para baixo num coqueiro que você vai sarar. Eu arrumava um jeito de fazer isso. Aí ela falou assim, vai lá. E me passou seu telefone. Você foi muito simpático, muito receptivo. Arrumou um horário para mim. Eu fui sem saber o que era, do que se tratava, quem era esse profissional. Até então nunca tinha ouvido nem falar disso. E quando eu entrei na sua sala, você me virou de cabeça para baixo, pôs o pé na orelha, o ouvido no bico. Vai assustar o povo assim. Ninguém vai querer ir lá, né? Virou eu de cabeça para baixo, do avesso, de costa. E quando eu saí até meio assim, onde que eu tô, quem que eu sou, mas sem dor e mexendo no meu pescoço. Parecia assim uma mágica, literalmente tirou com as mãos. Eu queria que você falasse pra gente... para esse público, sabe? Que hoje está como eu estava até te conhecer, completamente sem saber quem é esse profissional e o que ele faz. Então, Carol, você chegou como todo mundo chega lá hoje. Hoje o povo ainda tem um pouquinho de conhecimento da quiropraxia, mas todo mundo chega por esse tipo de indicação. Vai lá que ele vai resolver para você. E todo mundo é desacreditado, porque não se fala muito em quiropraxia ainda, o povo não conhece ainda. Se a gente pegar 20% da população, conhece, sabe mais ou menos o que é. E todo mundo acha que é só estralar os ossinhos e vai resolver. E resolve, mas não é somente instalar. Existe uma ciência atrás disso, em que vai resolver o problema mecânico ou funcional do teu corpo que está provocando, geralmente, grande parte das dores. Por isso que eu precisei te virar de cabeça para baixo lá, entendeu? Literalmente. Porque quero deixar claro para todo mundo que a quiropraxia não tem dor nenhuma. Que todo mundo acha que vai lá, vai machucar. Dor, né? Exatamente. Não faz sentido você chegar no consultório para melhorar a sua dor e sair com mais dor, então sentir uma dor insuportável lá dentro. Então, o princípio da quiropraxia é essa. Não, se alguém falar que doeu na aplicação da técnica, é mentira. Ou não tá foi certo, bem avaliado, ou não está sendo bem aplicada a técnica. Sim, exatamente, porque realmente a gente não sente mesmo dor nenhuma. Aí hoje, por conta do nosso episódio, né? Porque eu nem fui buscar depois informação nem nada. Eu só sei que você tirou minha dor e eu fiquei lá com você, tô lá até hoje, enfim. Não busquei conhecimento nessa área. Aí hoje, por conta do nosso episódio, eu fui ver uns vídeos no YouTube. Hoje que eu fui ver. Ainda bem, né? Que agora eu já Você não ia, né? Senão eu não ia. E aí o que eu achei engraçado foi, as pessoas dão aqueles gritinhos que eu também dou, sabe? Aqueles negócios que... Sim, que Mas acha que é mais de receio, né? Não é da dor, é né? de sensação estranha. Do receio, não né? tem dor. Sim, eu confesso que dá um pouco de aflição para fazer, para aplicar a técnica, né? Porque eu preciso colocar o paciente numa posição que realmente não é confortável, mas é 2 segundos no máximo.
E é desconfortável por 1 ou 2 segundos, não é dolorido, de forma alguma. Entendeu? E realmente provoca uma aflição, porque eu falo que eu coloco os pacientes numa posição que provoca um reflexo de querer sair da posição por ser realmente muito desconfortável. Mas eu preciso dessa posição, senão eu não consigo manipular a vértebra que está comprometida naquele momento. O Diego, e as pessoas que chegam no seu consultório, a maioria que chega ali, você acredita que seja uma questão principalmente postural? Então, postura é um fator associado. Grande parte dos pacientes tem a má postura também que contribui para a dor. Mas existe algo atrás disso. É um vício postural, uma postura inadequada de trabalho, algum trauma já que a pessoa já sofreu, pode ter fraturado alguma região do corpo e que provavelmente está desencadeando uma adaptação patológica no teu corpo. E isso vai trazer transtornos, porque vai comprometer a função do seu corpo. Sim. Comprometer a função, o seu corpo precisa te avisar que tem alguma coisa errada. Ele avisa em forma de dor. Tipo dentista, né, que fica muito tempo naquela posição ali, ou às Exato. vezes até uma manicure, né, que fica Qual ali. que é a profissão Com mais certeza. comprometedora em cima disso que a Grazi está falando? Dentista. Dentista? né? Olha Dentista só, é uma Diego. posição que não pega, teoricamente, peso nenhum, mas o tempo prolongado naquela posição, que é uma má postura, provoca grande. uma adaptação do corpo para o trabalho e que vai trazer transtornos. O corpo vai cobrar um preço postural em forma de dor, né, desses profissionais. Dentista, tatuador, manicure, tem muito pessoal que trabalha de vidraceiro, morangueiro, o pessoal do morango vai muito lá. Pacientes que trabalham com vidro, gesso, eletricista vai muito. Então são pacientes que vão ter que retornar lá mais frequentemente, porque inevitavelmente a profissão exige uma postura que é agressiva para o corpo. É agressiva. O que eu oriento? Sessões de quiropraxia regulares, talvez de 2 em 2 ou 3 em 3 meses, para uma manutenção e atividade física. Preparar o corpo para trabalhar. E aí, essa atividade física? Seria musculação, um pilates, algo assim, entendeu? Algo que te desse um estímulo de ganho de força, porque eu preciso corrigir o teu corpo, corrigir a mecânica funcional e estrutural do seu corpo, e você fortalecer ela corrigida. Mas o que aí depois com o tempo, assim, tô falando agora da minha experiência enquanto sua paciente. Eu percebo que eu já tenho a questão do desgaste, né? Que inconscientemente o meu corpo vai, não sei se é essa palavra correta, mas vai entortando. Sim. Quem não tem essa questão que eu tenho, o que faz esse corpo desalinhar novamente? Então, como eu falei sobre geralmente o meio do ambiente da pessoa conviver. Se for um estudante que está estudando muito para um vestibular, vamos supor, vai ficar 1 ano estudando numa posição que a posição de estudo é só aquela. Ele não tem o que fazer. Entendeu? Mas tem horas que a gente está estudando. Então, varia um pouco as posições, mas são posições não tem. ruins, né? Isso Todas quer dizer, são ruins, sim. Imagina agora que o tempo pessoal prolongado. só fica no celular, né? Só fica assim, isso daí vai começar a afetar essa parte aqui, Exatamente. né? Fica só com a cabeça baixa, né? O celular inevitavelmente ninguém consegue levantar o celular e ficar Nem olhando vai, o celular na frente do rosto. Isso que é o que provoca um seria problema no ombro, correto, se a gente né? for pensar. Então, essa inclinação da cabeça para frente para ficar mexendo no celular, e hoje a gente fala nem mexendo, trabalhando no celular. Sim, Muita sim. gente trabalha e ganha muita grana no celular. Como é que você vai falar que essa pessoa que não pode mexer no celular? Sim. Entendeu? Então, também é uma vertente que tem que ser tratada para essas pessoas que trabalham e ganham dinheiro com o celular, no cuidado com a postura e o ajuste da sua postura para ele poder continuar trabalhando. Com Aí esse qualidade de vida. ajuste seria a sessão de quilo. Seria a sessão de quilo, né? Uma vez a Como- cada mês. Então, Carol, eu geralmente tenho alguns protocolos lá em que eu uso, primeiro, destravar o padrão patológico que eu falo do paciente, depois varia de paciente para paciente o tempo de manutenção. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu tenho paciente que vai de 6 em 6 Dependendo o nível que meses. tá ali. Isso, De 6 em 6 meses e funciona? funciona também. Depois Que que bacana. o paciente já fez algumas sessões regulares
anteriormente e geralmente tem que praticar atividade física. Porque já pôs a coluna ali no lugar e só vai tendo alguns ajustes, aí por isso você põe assim esses meses para começar a voltar Isso. e sempre conseguir manter. Perfeitamente. Eu vou calculando, aumentando os meses. Isso é um protocolo meu, né? Uhum. Vou aumentando os meses e observando o quanto essa coluna desajustou e o quanto ela estabilizou nesses intervalos. Mas o que eu já entendi é que sem atividade física ela dificulta muito para a estabilidade. Ô, Diego, outra coisa, a questão postural, né? Voltando assim, a pessoa que tem, né, a corcunda ali, né? E ela tem corcunda, ela fala, eu queria mudar isso, né? Tem solução? Tem sim, só que eu preciso avaliar porque isso varia de pessoa para pessoa, o tempo de uma postura que foi adquirido, essa adaptação, e dependendo da idade da pessoa, dá para reverter. Algumas, infelizmente, não fica mais difícil. Porque eu tenho observado bastante mulheres chegando lá com uma postura, geralmente que trabalha com computador, né, secretária em geral. Questiono muito desse calombinho que todas têm aqui atrás. Eu vejo que tem algumas mulheres que têm um certo até complexo com isso e que me procuram bastante para resolver. Eu explico que essa vértebra mais saliente um pouquinho já é uma variação anatômica da própria vértebra, que é a 7ª vértebra cervical. Ela geralmente fica mais saliente um pouquinho em todo mundo. Só que quando a gente entra em uma postura para trabalhar com o computador ou no celular mesmo, ou tem um vício postural que a cabeça anterioriza um pouquinho, essa vértebra fica mais saliente lá atrás. E ela fica um pouquinho mais saliente por um motivo postural, mas para algumas pessoas ela adquire também um pouquinho de tecido adiposo dentro da pele para proteger a pele. Eu lado onde interno. fica aquele calombinho. Então, na maioria das pessoas, eu consigo tratar. E Poucas aí ele sessões é tratável. some. Desaparece. Só que quando já se criou esse tecido adiposo, ou fica uma gordurinha lá, a gente precisa de mais tempo, porque a pessoa tem que se manter numa melhor postura por mais tempo, coisa de uns 6 meses, para o corpo absorver essa gordurinha que ficou lá. Como proteção, né? Sim. Mas aí, é isso você precisa fazer algumas sessões, assim, consecutivas. Isso, eu preciso quebrar esse padrão postural da paciente, né? Observá-la como é que o corpo reage às sessões e aumentar os intervalos um pouco e observando. E como que faz isso, Diego? Porque a primeira coisa que precisa mudar, eu acredito, é a mentalidade. Sim, mentalidade. Hoje, quiropraxistas não são tão indicados, né? Ou não são indicados por médicos, por nada. Então, o pessoal tem que procurar conhecer realmente um profissional, saber o que é quiropraxia, porque a internet também engana muita gente. Todo mundo vê vídeos na internet fala-se que é quiropraxia, mas não é. E são vídeos que realmente são agressivos demais para o corpo. Então, muita gente assiste o vídeo e fala, poxa, isso é quiropraxia, eu não vou fazer de jeito nenhum. E aquela técnica que foi aplicada no vídeo não é quiropraxia. Então, isso eu percebo que espanta muitos pacientes. Eu confesso que uns 80% dos pacientes que chegam no consultório pela primeira vez estão com medo. Estão com medo. Ou então estão como eu. Ou com muita dor. Com muita no dor, teu né? caso, foi No o último caso, recurso. Você não tem mais o que fazer. Ou eu vou, né, cara? Eu tô com muita dor no escuro, sem saber o que ia acontecer. Mas é bacana. A quiropraxia tem um resultado muito satisfatório e rápido, porque eu percebo que quando eu cheguei aqui há 15 anos atrás, que eu não tinha nada, ninguém conhecia nada, Você é de ninguém onde, sabia. Diego? Eu sou de São João da Mata, sou nascido em São João da Mata, aqui do lado. Ah, que legal. E quando eu cheguei aqui, que eu já tinha feito a faculdade de Físio e Adquiro, e É uma nova faculdade? É uma nova para quem formação? fez quiro, pode fazer a extensão, para quem fez fisioterapia, pode fazer uma extensão em quiro. O único profissional habilitado É o é o fisioterapeuta. físio. É o físio. Ou você faz a faculdade de quiropraxia. E são Entendeu? quanto tempo? São Paulo tem, lá na Anhembi. Então, são 4 a 5 anos. É uma Nossa, graduação, é você uma- sai uma titulado como graduação. quiro. Legal. É legal. E tem conselho, tem registro, então é uma profissão. É uma profissão. É uma profissão. E que tem um resultado muito rápido, como eu estava falando, porque a gente trata a causa do problema. Eu não trato sintoma.
Os sintomas melhoram porque a causa foi tratada. Sim. Entendeu? Então é muito mais permanente o resultado, se a gente for considerar assim. Eu fico imaginando assim, vamos fazer um paralelo entre a sua profissão e a minha. Quando a Grazi deu um exemplo esses dias em um episódio para trás, e que eu achei super interessante. A pessoa se divorcia, aí ao invés dela ir fazer terapia para ela passar por aquele processo de dor mais rápido, que é isso que acontece, ela busca um psiquiatra para tomar remédio e se anestesiar daquela dor. Uhum. E aí, depois de um tempo, aquela dor vai diminuir, ela vai achar que o remédio resolveu, para com a medicação e começa a afiar os pés pelas mãos e fazer um monte de caca na vida e não sabe por quê, né? Na maioria das vezes, isso é consequência de traumas emocionais que não foram curados. Então, eu fico imaginando assim, o meu processo hoje, eu vou aonde? Na raiz. Por que você se divorciou? O que levou o casal a ter esses conflitos? Qual que era? Porque 50-50, né? 50% de coisas boas é responsabilidade sua e 50% de coisas ruins é responsabilidade sua também dentro de um relacionamento, seja para ele dar certo ou não. Então, o que levou você a contribuir com esse 50% que é a sua responsabilidade para esse relacionamento não ter sido bom? E aí, ali eu vou conseguir identificar quais são as feridas, nisso a gente identifica a raiz. A causa. A causa. Aí você trata aquilo, um próximo relacionamento, aquilo não vai se repetir. Senão, vai ficar só trocando de CPF, de parceiro, e os problemas vão continuar acontecendo. Eu fico imaginando que deve ser a mesma coisa, né? Porque aí você vai, por exemplo, você tá com um problema de lombar, aí você não trata da maneira devida, você vai lá num clínico, toma uma injeção para tirar a dor, aí dali 20 dias a dor volta, você repete o processo e você está só camuflando, anestesiando os sintomas sem ter descobrido a raiz. Eu imagino que seja essa relação, assim, né? Sim, essa analogia que você faz é o seguinte, quando o corpo está mecanicamente ou funcionalmente errado, ele te avisa em forma de dor. Se você vai, toma remédio, toma injeção, não é que tá errado não, toma remédio, toma injeção, você está calando, teoricamente, seu corpo que está tentando te avisar. Carol, tem alguma coisa errada aqui. Entendeu? Você cala o corpo com a medicação, teoricamente, ele está tentando te impedir de fazer algum movimento que está agredindo alguma estrutura do corpo, e você toma uma medicação, mascara esse problema, posteriormente ele vai de novo te avisar, só que ele já vai estar com um problema mais grave em alguma outra estrutura. Isso acontece muito em hérnias de disco. Pessoas que têm uma protrusão ou um abaulamento discal, que é o comecinho de uma hérnia, que dá para reverter, deixar a pessoa sem dor nenhuma, e a pessoa começa com medicação a tratar essa protrusão, não ouvindo a voz do corpo que está tentando lhe avisar que tem algo errado, a tendência é essa protrusão, esse abaulamento ir progredindo, e em cima disso, mascarando o problema com a medicação até se tornar uma hérnia de disco, que talvez seja uma hérnia cirúrgica. E poderia ter sido evitado se diagnosticado da maneira certa lá no início. Se tratado, né? Tratado lá, entendeu? A raiz, né? Exatamente, corrigido o que realmente estava alterado. Que é uma mecânica. A gente estava conversando, né, antes de começar nos bastidores, né, e a gente estava falando mais ou menos sobre isso, né, e aí eu lembrei da questão dos Rockefellers lá, né, que há 150 anos, eles, com o petróleo, eles tinham química, então eles queriam produzir os remédios. E para eles produzirem os remédios, eles tinham que associar as faculdades de medicina, pedir para os médicos, nas próprias faculdades, já aprender sobre os remédios para medicar as pessoas, né? E aí eles desacreditaram as práticas que eram muito eficientes na época, que era quiropraxia, homeopatia, tudo. Porque desacreditando elas, ele ia conseguir fazer o pessoal usar remédio e não se tratar. Então, é uma prática milenar que tem resultado, mas ele quis desacreditar para fazer valer a indústria dele de farmacêutica, né? A busca do dinheiro, né? Então, exatamente. Hoje está voltando, né? Hoje a quiropraxia está voltando a isso, o pessoal está começando a ter consciência, os médicos até começam a indicar, mas era uma coisa que poderia ter evoluído muito mais, mas deixou de evoluir por causa disso, né? Poderia estar bem mais avançado, né? A quiropraxia poderia hoje estar ajudando um monte de gente aí que está entrando em cirurgia ou que está perdendo totalmente a qualidade de vida.
por causa de dor, entendeu? Pacientes que às vezes vão para a prática de atividade física numa academia e falam, pô, vou parar com a academia porque tá me provocando dor. Na academia, nenhum exercício tem que provocar dor se bem executado. Nenhum. Se te provoca dor, o problema não está no exercício, está no seu corpo que não está apto a praticá-lo. O que você tem que fazer? Corrigir a mecânica do seu corpo, a funcionalidade do seu corpo, para você fazer atividade física. Diego, ontem aconteceu uma coisa na academia. Eu faço funcional na quarta-feira e uma moça fez a aula ontem pela primeira vez, eu acho. Que ela estava fazendo funcional, era a primeira vez. Ela faz sempre spinning junto comigo. E aí ela falou que tinha uma hérnia de disco e em um determinado momento ela ficou se arrastando no chão de dor. Aí a personal foi lá, alongou, ajudou ela. Aí ela falou assim, não, é assim mesmo. Aí a personal falou com ela, falou, não, nenhuma dor é normal, nenhuma dor é comum. Então, assim, isso são sinais de que tem alguma coisa errada com o corpo dela. E a hérnia de disco é na lombar, não é isso? Mais ou menos? Não, é na lombar. A hérnia pode dar em qualquer vértebra da sua coluna. Qualquer vértebra. Segura aí só um minutinho que você já completa a sua resposta. Gente, vocês estão vendo que eu voltei mais loirinha? Da semana passada para essa. Eu estive lá no Assis. O Assis é conhecido aqui em Pouso Alegre como Mãos de Tesoura. Realmente o corte de cabelo dele é sensacional. Eu falo que tem 12 anos que eu moro aqui. Ninguém põe tesoura no meu cabelo, a não ser ele. Ele é especialista em química e mecha. Ele também dá curso. Ele forma novos profissionais na área. Uma pessoa muito querida. Um grande abraço, Assis. Muito obrigada por cuidar das minhas madeixas. Eu amo você, amo sua vida. Gratidão. O arroba dele tá aí na tela. Então, procurem ele, que ele vai deixar o seu cabelo muito mais lindo do que já está. Diego, vamos voltar aqui para a nossa hérnia de disco? Sobre a questão da hérnia. O que é hérnia de disco? O que acontece? Explica pra gente aí. Com uma hérnia de disco. O que é hérnia de disco, na verdade? Na coluna da gente, a gente tem vários discos, que são chamados de discos intervertebrais. São essas borrachinhas que a gente tem aqui. É cartilagem isso aí? Não. Não vamos considerar cartilagem, não. São os discos bem fibrosos e ele tem um núcleo que guia os movimentos da nossa coluna. E o que acontece na hérnia de disco? Quando a gente coloca muita pressão em cima do disco, ele hernia. Herniar é quando ele sai de dentro desse disco. Ele rompe esse anel fibroso, sai e geralmente, Mas como ele fica girando realmente? Não fica girando, não. Ela é uma borrachinha fibrosa. Então você aperta como se ela tivesse esgarçada. Isso, assim, imagina. Eu fico imaginando assim, o músculo do boi. Aí não tem aqueles negocinhos? Não tem nada a ver? Aquilo é o músculo também. Você imaginar aqui uma bexiga cheia d'água. Quando você aperta de um lado, ela enche do outro. Quando você aperta de um lado, ela enche do outro. Sim. Ela é para amortecer o impacto dos nossos movimentos e não deixar, obviamente, o contato de osso com osso. Uhum. Entendi. E quando a gente coloca muita pressão em cima desse disco, ele hernia. Que é tipo Isso aqui uma é uma bolha hérnia. nessa bola de bexiga. Isso aí é entendeu? hérnia. É uma hérnia. Então ele hernia e pega aqui o nervo ciático. São esses dois últimos nervos aqui também. Todo nervo tem um trajeto no corpo da gente. O nervo ciático sai, passa na região de glúteo, posterior de coxa, posterior lateral da canela e vai na ponta do pé. Isso, a moça Esse ontem é o falava trajeto. de dor, exatamente, ela passava a mão assim, ela falava, aqui tá queimando. Então é hérnia, Exato. nervo ciático. Você Esse- conta pra ela lá que é nervo Esse é o ciático. ciático que foi pinçado provavelmente por uma hérnia. A hérnia, a gente só sabe o tamanho da hérnia, a direção da hérnia, como a ressonância magnética. Existem vários testes clínicos que a gente consegue fazer para deduzir ou suspeitar de uma hérnia, mas para bater o martelo só com um exame de imagem, né? E o tratamento que a gente faz que eu faço com aquilo, é para descomprimir essa hérnia, tirar a pressão de cima do disco que está provocando a dor no trajeto da perna. E isso daí você faz colocando essa coluna, alinhando ela novamente. Ajustando, justamente, ajustando a coluna. Como se Ajusta. mexesse uma engrenagem, tipo assim, colocou um óleo ali, deixou ela mais... Exatamente, Graça, é exatamente isso. Eu dou até esse exemplo para os meus pacientes, que a coluna da gente ela é uma engrenagem que tem que funcionar com uma harmonia muito perfeita. Se algum dentinho da engrenagem, vamos considerar um dentinho da engrenagem como uma vértebra aqui em cima. Se um dentinho da engrenagem sair do lugar,
Vai dar problema. Outro dentinho aqui não vai funcionar bem também. Se um dentinho atrapalhou, o outro também vai atrapalhar, porque o corpo da gente é totalmente compensatório. Sim. Para o bom e para o mal. Então, se descompensou aqui, alguma outra região, que aqui fica, a gente chama de região hipomóvel, com pouco movimento. Outra região tem que fazer esse movimento aqui. Nós não vamos, quando fala-se que está travado, não é totalmente o travamento mesmo, que o corpo não vai conseguir fazer. Está travada a vértebra ou está desajustada, a gente precisa ajustar para devolver função para essa vértebra. E é aquela questão da dor que a gente comentou aquela hora. Essa disfunção provoca dor. E por que normalmente essa dor acontece? Ou aqui, né, no início, ou lá no final? Não sei onde é o início. Sim, pode acontecer em qualquer lugar, mas são mais comuns lombar e cervical. Mas, por exemplo, saiu fora um dentinho da engrenagem aqui no meio. Sim. Aí essa dor é reflexiva, é isso que acontece? Ela é compensatória, como eu falei, entendeu? Não é que ela vai refletir, a dor aqui de cima não é que vai refletir aqui embaixo. Ela vai sobrecarregar mais essa região. É o que acontece com o segurando o outro. Se um sai do lugar, joga o peso maior ali. Um vai tracionando a outra. Tracionando, e como a gente é totalmente compensatório, os vetores de força começam a mudar justamente para alinhar o centro de gravidade da gente. A gente não vai ficar torto. E como todo mundo pensa que pessoas que chegam lá, que é muito comum, chega lá travamento de coluna, popular travamento, não é um osso que está encavalado com o osso. Não existe isso. O que é? Travamento de uma lombar, que a gente fala que a pessoa chega lá de cadeira de rodas, que chega lá, que não consegue andar, é um espasmo muscular que acontece por uma disfunção nessa região. A gente está dando o exemplo da região lombar, por uma disfunção nessa região, e o corpo apenas está tentando nos proteger. Ele entra em espasmo para não deixar você fazer o movimento mais. Se a gente for comparar, claro que não tem uma comparação mais leve, mas é uma cãibra mais leve. E quando acontece isso, por que tira a coluna do lugar? O nosso corpo é muito inteligente, né? Por que tira a coluna do lugar? Porque o corpo está ligado aqui, né? O músculo, na verdade, está ligado aqui, dando exemplo de um dos músculos aqui, que é um músculo muito comum, que chama quadrado lombar, que geralmente trava muito o lombar. E quando ele entra em espasmo, ele gira a sua vértebra. Que ele encurta, ele gira a sua vértebra e sobe seu quadril. Desalinha o quadril. Desalinhou o quadril, fica disfuncional aqui. Como o quadril é o alicerce da coluna, porque às vezes a gente vê uma pessoa totalmente torta, né? E a pessoa tá dura naquela posição torta. Você fala, como ficou torta? E é desesperadora a dor. Desesperador. Aqui, ó, essa parte de baixo aí também é considerado coluna, isso? Tudo é coluna aqui. Isso aqui é o osso do sacro. E o cóccix é essa pontinha de osso aqui, ó. Só essa pontinha. Entendeu? Eu pensava que o cóccix estava lá em cima. Então, quando fala-se que está com dor no cóccix, é impossível chegar ao cóccix para verificar essa dor. Literalmente. E o cóccix acontece muito de fraturar. Caiu sentado, geralmente fratura porque ele é cóccix, bem estreitinho. não tem recurso nenhum, só o tempo para eu tenho uma conhecida que é um baile de Olimpíadas lá em Campanha. Conhece as festas de Olimpíadas de Campanha? Não. Nossa, tradicionalíssima. Era assim... Dizem que agora tá boa de novo, mas era muito boa na minha época de juventude lá, né? Os bailes lotavam e você ficava sem saber se o baile era em cima ou embaixo do clube, de tão cheio que tava. Então o chão molhava muito, o pessoal derramava muita bebida. Aí ela desceu as escadas, o chão molhado, ela saiu do baile. Trincou o cóccix. O cóccix quebrado. Quem caiu sentada... Todo mundo aí que está ouvindo, quem está assistindo, caiu sentado, você me espera 15 dias e vai no consultório. Você já está todo desalinhado. É impossível um trauma de cair sentado não travar sua coluna. Olha que legal. E existem os travamentos por trauma, que eu falo, né? Que é cair sentado, Sim. Caiu da bicicleta, você pode ir. Qualquer queda, que você, obviamente, ninguém está preparado, mas qualquer queda que você cai e bate com muita força o joelho, quadril, ombros, você pode esperar 15 dias e ir no consultório, que o teu corpo desajustou. E o meu caso, Diego? O que produz, o que gera isso? Carol, vou pedir para a gente que está encerrando o primeiro bloco, e aí você pergunta de novo para o Diego, no próximo bloco a gente continua. Vamos ter que esperar até quinta-feira para saber. É preciso perder para depois se ganhar.
mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Que se renasço a cada momento, meu destino na vida.